Eu nunca soube o que fazer com essa história. Guardei por muito tempo, como quem guarda um bilhete antigo sem saber se rasga ou se lê de novo. Mateus é meu neto, o segundo, filho da minha filha mais velha. E desde muito pequeno ele era diferente. Não daqueles diferentes que chamam atenção na rua. Era uma coisa mais silenciosa, um jeito de observar fundo, de ficar quieto onde toda criança faria bagunça. Sempre foi assim. A primeira vez que ele se sentou no banco do piano, eu nem levei a sério. Tinha uns 3 anos. A gente estava aqui em casa e o instrumento era mais enfeite do que qualquer outra coisa. Um piano antigo que ficou comigo desde a época em que meu marido era vivo. Ele tocava umas coisinhas simples, só para desestressar depois do trabalho. Mateus subiu no banco sozinho, ajeitou as perninhas e esticou os dedos fininhos nas teclas, como se já soubesse o que fazer, e começou a tocar. Não era barulho de criança batendo aleatório, não. Era música, música de verdade. Baixinha, delicada, meio triste até. Eu lembro que parei o que estava fazendo na cozinha e fiquei só ouvindo. Achei que fosse alguma coincidência, um acaso bonito. Mas no dia seguinte, ele fez de novo. E no outro também. Comecei a gravar escondido com o celular. Mostrei para o pai dele, para minha filha, para os vizinhos. Todo mundo dizia a mesma coisa. Esse menino precisa de aula. Mas ele nunca teve. Nunca ninguém ensinou. Até que um dia ele parou no meio de uma dessas músicas que surgiam do nada. Virou para mim e falou, com a maior naturalidade do mundo. Quando eu era Clara, eu tocava isso na Casa Branca, a do Jardim de Camélias. Fiquei paralisada. Nem soube o que responder. Pensei que ele tinha inventado. Criança inventa muita coisa, né? Mas ele continuou. Era uma casa grande, com janelas redondas. Eu sentava no banco de veludo. As pessoas batiam palma quando eu acabava. Às vezes eu errava, aí começava de novo. Mas ninguém brigava. Ele falava olhando para o nada, como se estivesse vendo a cena. Eu me aproximei devagar, abaixei até ficar na altura dele e perguntei: "Que casa, meu filho?" E ele disse: "A da Rua das Camélias, onde eu morava antes de ser Mateus." A voz dele não tremeu, nem parecia brincadeira. Era uma certeza tão grande que eu senti um friozinho subindo pela espinha. Fiquei calada. Não quis alimentar aquilo. Mudei de assunto, levei ele para lanchar, tentei seguir o dia como se fosse só uma fase, mas não era. Nos dias que seguiram, ele voltou a falar da tal Clara. Dizia que tinha cabelo liso, preso num coque, que usava vestidos longos, sapatos que faziam barulho no piso. Falava das janelas abertas, da cortina voando com o vento e do cheiro das camélias, sempre. Um dia, mostrei uma foto antiga de uma apresentação escolar da minha filha, só para ver o que ele diria. Ele olhou a imagem, balançou a cabeça e disse: "Não é assim que era. Minha casa tinha cortina branca com flor e o lustre era redondo. Eu via o lustre quando tocava. Ali eu comecei a prestar atenção de verdade. Fui anotando tudo o que ele dizia. Pequenos detalhes, e quando tive uma folga, resolvi pesquisar, sem esperar encontrar nada. Mas encontrei. Digitando as palavras que ele usava, pianista, de Casa Branca, de Camélias, Salvador, acabei achando o nome de uma mulher, Clara Bittencourt, pianista clássica, morta em 1986. Acidente vascular cerebral. Tinha morado numa casa antiga, estilo colonial, no bairro de Nazaré. Adivinha o que tinha no jardim? Camélias. A casa ainda existia. Fui juntando tudo devagar, sem contar para ele, sem querer interferir. Mas tinha uma coisa que me assombrava desde o início, uma marca na cabeça do Mateus. Desde que ele nasceu, ele tem uma manchinha escura, do tamanho de uma moeda de R$1, bem na têmpora direita. Os médicos disseram que era só uma hiperpigmentação, não era nada demais. Mas no atestado de óbito da Clara, que achei num site de arquivos históricos, constava que ela teve uma hemorragia cerebral no lado direito da cabeça.
Eu não sou mulher de acreditar em qualquer coisa. Fui criada no catolicismo, mas nunca fui mística. Mesmo assim, essas coincidências começaram a passar do limite do que eu conseguia ignorar. Mateus seguia crescendo. Com 4 anos, já tocava trechos complexos que ninguém aqui sabia de onde ele tinha tirado. Um dia, me disse que sentia falta dos alunos, que achava estranho ninguém bater palma quando ele tocava. Aqui ninguém entende as músicas, vovó, só ouvem. O tom dele era de quem carrega saudade, mas não uma saudade de desenho ou brinquedo, era algo mais maduro, como se uma parte dele lembrasse de um tempo onde o mundo era outro, onde ele era outra pessoa. Resolvi tomar coragem. Levei ele até a casa. A fachada estava desgastada, mas ainda imponente. A pintura branca descascava nas bordas das janelas e o portão de ferro tinha pontos de ferrugem, mas dava para ver que ali já fora uma casa bonita. Uma daquelas que a gente só vê por fora quando passa de carro devagar. Eu não contei nada para Mateus. Só disse que a gente ia passear num lugar diferente. Ele não perguntou onde. Ficou olhando pela janela o caminho todo, como se esperasse alguma coisa. Quando chegamos na frente da casa, ele demorou a descer do carro. Olhava fixo para o casarão, os olhos mais quietos do que eu já tinha visto. Eu pensei em voltar. Juro, tive medo do que aquilo podia despertar. Mas ele mesmo abriu a porta e foi andando. A gente deu a volta pela lateral porque a entrada principal estava trancada. Um dos vizinhos me disse que a casa estava abandonada há décadas, mas que a parte dos fundos, onde era a antiga escola de música, às vezes era usada para ensaios esporádicos. Estava aberta. Entrei com ele pela porta lateral de madeira, que cedeu com um rangido seco. O ar lá dentro tinha cheiro de coisa guardada. Umidade, mofo leve, madeira antiga. As paredes estavam manchadas. O piso rangia a cada passo, mas o espaço ainda guardava dignidade. Tinha um silêncio diferente ali, um silêncio que ouve. Mateus andava devagar, com as mãozinhas encostando nas paredes, como se estivesse tateando uma memória. Chegamos até uma sala com piso de tábua corrida e janelas altas, todas fechadas. A luz entrava por frestas, formando faixas douradas no chão. No canto, coberto por um lençol amarelado, estava o piano. Meu coração disparou. Ele parou em frente ao instrumento. Olhou como quem reencontra algo perdido há muito tempo. Eu observei de longe. Ele puxou o lençol com cuidado e sentou no banco. O banco estava torto, mas ele nem hesitou. Pôs as 2 mãos nas teclas e começou a tocar. Eu não sei o nome da música. Até hoje não sei. Mas era linda, triste e perfeita. As notas saíam como se ele tivesse ensaiado por anos. A melodia enchia a sala, ecoava no teto alto, passava por mim como vento. Eu chorei. Mas não era só emoção. Era susto. Era assombro. Era aquela sensação de estar vendo algo que não devia estar acontecendo, mas estava. Aquilo não era normal. Ele tocou até o fim, e quando a última nota ficou suspensa no ar, ele abaixou as mãos devagar, como quem respeita o silêncio que vem depois da música. Ficou um tempo assim, parado. Depois virou para mim e disse baixinho: "Eu lembrei de tudo, vovó." Não explicou mais, não pediu nada, nem falou de novo no assunto. Saímos dali em silêncio. Ele parecia mais leve, eu mais confusa. Nos dias seguintes, ele não tocou mais as músicas complexas. Ainda sentava no piano, mas fazia sons soltos, como uma criança qualquer. E nunca mais falou em Clara. Por um tempo, pensei que ele tivesse esquecido. Que talvez aquela ida ao casarão tivesse sido o ponto final de alguma história que eu jamais conseguiria entender por completo. E talvez tenha sido mesmo. Mas às vezes, quando ele acha que ninguém está ouvindo, ele toca. Só um trecho, um pedacinho curto, e para. E toda vez que isso acontece, eu lembro daquele dia, naquela sala com cheiro de tempo, e penso:
que tem coisas que a gente não veio para explicar, só para escutar. Desde aquele dia, nunca mais duvidei que algumas músicas vêm de um lugar que a gente não consegue nomear. A primeira vez que minha filha gritou no meio da noite dizendo "eu caí de novo", ela tinha 3 anos e tinha uma marca roxa do lado direito da cabeça, bem onde dizia que doía. Acordou daquele jeito, sentada na cama, tremendo. Eu corri até o quarto dela achando que fosse só um pesadelo como qualquer outro, mas ela não chorava. Ela só respirava fundo, com os olhos muito abertos, e dizia que tinha escorregado com o vestido azul. Era um jeito diferente de falar. Não parecia uma criança sonhando. Parecia alguém lembrando. Repetia isso com a mãozinha na têmpora. Eu escorreguei. Foi assim que eu parei de respirar. Na época, o pai dela disse que era coisa da cabeça, que criança fala cada coisa. Mas aquilo começou a acontecer com frequência, sempre do mesmo jeito. Ela acordava dizendo que caiu de novo, colocava a mão na cabeça e depois ficava o dia inteiro quieta. Até então, Helena era uma criança risonha, extrovertida. Do nada passou a ter pânico de escadas. Nem aquelas de parquinho ela conseguia subir. Era ver um corrimão que começava a suar frio, ficava encolhida. Numa viagem a um hotel, a gente precisou pedir quarto no térreo porque ela simplesmente se recusava a subir. Não era birra, era medo mesmo, daqueles que travam a gente. Com 4 anos, a fala dela já estava mais desenvolvida. Foi aí que os detalhes começaram. Ela começou a falar da casa antiga, com cheiro de madeira molhada, de um tapete vermelho na escada e que estava chovendo quando a ambulância chegou. Essas frases não vinham soltas, não. Sempre pareciam sair de algum lugar muito específico da mente dela, como se tivessem sido guardadas há muito tempo. Ela olhava para o nada quando falava. Às vezes, interrompia a brincadeira no meio e soltava coisas como: a mãe dela cantava quando fazia comida. Quando a gente perguntava quem era ela, respondia na hora. Era eu, mas era outro nome, era Clarice, com C grande. A gente nunca conheceu nenhuma Clarice, nenhuma amiga, nenhuma parente. Achei que era coincidência. Comecei a anotar essas falas em um caderno, e quanto mais eu escrevia, mais desconfortável eu ficava. Porque Helena não só lembrava de coisas que não tinha como saber, como também reagia com emoção verdadeira. Teve uma noite que ela chorou tanto dizendo que queria voltar para a casa da rua que desce e tem ponte de ferro. E eu lembro de anotar isso no caderno: cidade com ponte de ferro, casa na rua que desce, tapete vermelho, chuva, Clarice com C grande, escada, dor na têmpora. E mais uma coisa, o vestido azul. A cada vez que ela falava da queda, o vestido azul aparecia. Cheguei a pensar que fosse algum trauma visual, algo que ela viu em filme ou TV. Mas Helena nunca teve acesso a esse tipo de coisa. Sempre controlamos o conteúdo que ela via, e aquele detalhe da marca me incomodava. Desde bebê, Helena tinha um hemangioma pequeno, ovalado, meio arroxeado, do lado direito da testa, um pouco acima da sobrancelha. A pediatra sempre disse que era comum, que era só um acúmulo de vasos, sem importância, mas era exatamente ali que ela dizia ter batido, exatamente ali que doía depois dos pesadelos. Quando ela completou 5 anos, foi como se um limite tivesse sido quebrado. As falas ficaram ainda mais específicas. Eu morava numa casa velha. Era numa cidade com rio. A gente ouvia o rio da janela. O carro do meu pai era verde, barulhento. A gente precisava empurrar para sair. Eu tinha 12 anos, era uma sexta-feira. Eu estava descendo correndo e o pé escorregou. Naquela noite ela não dormiu. Ficou desenhando a escada, com o corrimão, com o tapete. E um detalhe que me deu calafrios. Ela desenhou chuva na janela. Eu mostrei para o pai dela. A gente se olhou em silêncio. Eu sabia o que ele ia dizer antes mesmo de abrir a boca.
Vamos procurar. E foi o que a gente fez. Começamos pesquisando por palavras-chave em sites de notícia antigos, em bibliotecas digitais. Acidente Escada, menina 12 anos, morte Escada Joinville. Porque foi nessa cidade que eu cresci, onde meus pais ainda moram, e Helena já tinha mencionado uma rua com rio e ponte de ferro. Foram semanas até que um artigo de jornal antigo apareceu numa pesquisa. Clarice Santos, 12 anos, Joinville. A reportagem era curta. Dizia que ela havia morrido após escorregar de uma escada de madeira dentro de casa, que estava de vestido azul, que chovia na hora e que o pai tinha sido visto empurrando um carro verde antigo para levar a filha até o hospital antes da ambulância chegar. Eu comecei a tremer. O pai de Helena pegou o celular e procurou pelo endereço do local. A casa ainda existia. Hoje era um ateliê de cerâmica. No sábado seguinte, a gente foi até lá. Helena estava no banco de trás, olhando pela janela. Quando a gente parou o carro, ela não disse uma palavra. Só desceu. Andou até a porta. A dona do ateliê foi gentil. Dissemos que nossa filha tinha um fascínio por casas antigas e perguntamos se poderíamos entrar um minuto. Ela deixou. Foi quando Helena entrou, olhou a escada e... Foi quando Helena entrou, olhou a escada e parou. Não disse uma palavra. Ela ficou ali, parada, por uns bons segundos, olhando para o corrimão, para a curva da escada, para o tapete. Aquela escada já tinha sido reformada, mas ainda era de madeira e ainda tinha um tapete vermelho desbotado. Ela andou devagar até a base da escada. Botou a mão no corrimão, respirou fundo e falou só isso. Foi aqui que acabou e começou de novo. Nem eu, nem o pai dela tivemos reação. Era como se o ar tivesse sumido dali. Aquilo não parecia atuação, não parecia coisa inventada. Era um reconhecimento, um reencontro silencioso com alguma coisa que estava guardada num lugar muito fundo da alma. A dona do ateliê perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que a gente só estava lembrando de uma história antiga. Helena ficou ali mais um tempinho, quieta. Depois andou até a janela, ficou olhando o quintal e sussurrou. A minha mãe gostava de cantar aqui. A minha mãe. E o mais estranho é que ela não falou isso com tristeza. Falou como quem lembra de um momento bom. A gente agradeceu e foi embora. No carro, Helena não quis conversar. Dormiu no banco de trás como se tivesse esvaziado por dentro. Mas nos dias que seguiram, tudo mudou. Ela parou de ter pesadelos. Parou de repetir aquela frase. Eu caí de novo. E pela primeira vez, subiu uma escada sozinha. Foi em casa mesmo, na escadinha que vai para o mezanino do quarto dela. Eu vi do corredor. Ela subiu devagar, com a mão no corrimão, mas sem tremer, sem travar, sem chorar. E quando chegou no último degrau, olhou para mim e disse: não doeu. Eu segurei o choro. Era como se tivesse encerrado um ciclo. Depois disso, ela não voltou a falar de Clarice. Não mais com aquela frequência. Às vezes, em brincadeiras, soltava uma frase solta, como quando disse que estava com saudade do cheiro da goiabada na panela, coisa que nunca comemos em casa, mas era raro, e nunca mais acordou gritando. O hemangioma na cabeça dela começou a desaparecer aos poucos, e hoje quase não dá para ver, só se olhar bem de perto sob a luz certa. Alguns podem dizer que foi sugestão, que a gente alimentou alguma fantasia dela, que pesquisamos demais e transferimos sem querer aquilo para Helena. Pode até ser. Mas e a marca? E o vestido azul? E o nome com C grande? E a chuva? Ela não tinha como saber disso tudo. Não com aquela idade, não com aquela segurança. Eu passei meses relendo aquele caderno onde anotei tudo, cada frase, cada detalhe. Depois joguei fora. Não por medo, mas por respeito. Seja lá o que aquilo foi, lembrança, fragmento de uma outra vida, ou só uma história que quis ser contada de novo. A Helena precisou passar por aquilo, e a gente também. Outro dia, ela me perguntou se as pessoas podem voltar depois que morrem.
Eu perguntei o que ela achava e ela respondeu: acho que algumas voltam porque esqueceram de crescer tudo. Não soube o que dizer, apenas abracei. Desde aquele dia no ateliê, eu nunca mais olhei para uma escada do mesmo jeito. E confesso que às vezes, quando ouço um trovão ao longe, me vem uma imagem rápida na cabeça. Uma menina de vestido azul, com os cabelos molhados, parada no topo da escada, tentando voltar para casa. Mas agora ela está em casa, com a gente e pronta para continuar. Eu cresci com uma marca no corpo que ninguém sabia explicar. Uma cicatriz oval, escura, do lado esquerdo do peito, mais ou menos do tamanho da palma da minha mão. Não era feia, nem chamava tanta atenção assim, mas parecia uma queimadura antiga, daquelas que deixam a pele mais funda, um pouco repuxada. Minha mãe dizia que eu nasci com ela, que não teve complicação no parto nem nada. Simplesmente já estava lá. O que ninguém nunca entendeu é que, desde muito nova, com 2 ou 3 anos, eu apontava para essa cicatriz e dizia que doía. Só que não era uma dor comum, como se alguém tivesse me machucado. Era uma dor de dentro, uma angústia, como se aquilo ali lembrasse alguma coisa que eu não conseguia explicar. A primeira vez que minha mãe se assustou de verdade foi num fim de tarde. Eu tinha acabado de completar 4 anos. Ela me contou isso depois, já adulta. Disse que eu estava sentada no chão da sala com meus brinquedos e perguntei com a maior naturalidade do mundo: mãe, quando é que a gente vai voltar para a Rua das Laranjeiras? Ela disse que congelou, porque nunca tinha me levado em lugar nenhum com esse nome. Nem parente, nem amiga dela morava numa rua chamada assim. Eu, obviamente, não sabia ler ainda. E mesmo que soubesse, não existia placa nenhuma na nossa casa ou no nosso bairro com esse nome. Mas para mim, era como se fosse óbvio. Eu repetia aquilo com frequência. Às vezes à noite, às vezes de manhã, às vezes do nada no meio de uma refeição. Quero voltar para minha casa da Rua das Laranjeiras. E tinha uma coisa ainda mais esquisita. Eu nunca falava como se fosse uma viagem. Falava como se aquilo tivesse me sido tirado, como se eu quisesse retomar o que era meu. E aí, junto com essa frase, começaram a vir as descrições. E foi aí que minha mãe começou a anotar tudo. Eu dizia que minha casa tinha azulejos azuis na cozinha, que a porta era grande, de madeira escura, com desenhos entalhados em volta do olho mágico. Eu dizia que morava com minha mãe, mas não era a mãe que eu tinha agora, era outra, que trabalhava como professora e se chamava Manuela. Meu pai, segundo minha versão de 4 anos de idade, tinha morrido primeiro. Eu não explicava o que era esse primeiro, mas repetia essa frase sempre do mesmo jeito. E o pior, o que deixava minha mãe pálida era que eu dizia que o fogo começou na cozinha. Só isso, nada de conto dramático nem teatral. Só uma frase, curta, seca, repetida várias vezes. Ela tentou achar explicação. Falava com pediatras, terapeutas, lia sobre fases da infância, dizia para si mesma que devia ser influência de desenho, novela, qualquer coisa. Mas não havia como justificar o nível de detalhe que eu tinha e, principalmente, o peso com que eu falava aquilo. Não era brincadeira. Tinha dias que eu chorava, sem motivo. Chorava de encostar no peito, de deitar e ficar encolhida. Quando ela perguntava por quê, eu dizia: a casa queima. E voltava a repetir: quero ir para a Rua das Laranjeiras. A gota d'água foi quando ela me levou para passar uns dias na casa de uma amiga dela, em outro bairro. Um bairro antigo, com casas bem velhas, calçadas estreitas, ruas de paralelepípedo. Quando o carro virou uma esquina, eu levantei no banco e comecei a gritar apontando: é aqui, achei! Ela freou bruscamente e ali mesmo na placa da esquina estava escrito: Rua das Laranjeiras.
Era no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Ela nunca tinha me levado lá. Nunca passou por aquela rua com frequência, nem morava perto. A amiga morava num quarteirão mais acima e a gente só tinha seguido o GPS. Ela ficou tão nervosa que inventou uma desculpa e voltou para casa sem nem subir. Disse que estava passando mal. Depois desse dia, as coisas mudaram. Ela começou a investigar. Depois daquele dia em que a placa apareceu diante da gente como se fosse um aviso, minha mãe passou a agir diferente. Ela nunca foi de acreditar nessas coisas. Nunca teve religião firme, nem falava de alma, reencarnação ou espiritualidade. Mas a forma como eu dizia as coisas, os detalhes, a forma como meu corpo reagia quando o assunto vinha, aquilo tudo mexeu com ela. E talvez mais do que tudo, o medo de não proteger uma filha que sentia dor por algo que não devia existir. Foi aí que ela começou a procurar. No início, não sabia nem por onde começar. Ela sabia o nome da rua. Sabia que, segundo eu, o fogo tinha começado na cozinha. Sabia o nome, Manuela, e que era professora. Era pouco. Mas ela teve uma ideia. Ligou no quartel dos bombeiros que atende aquela região. Explicou que estava fazendo uma pesquisa, que queria saber se havia algum registro de incêndio antigo na Rua das Laranjeiras, envolvendo alguma mulher com esse nome. O atendente, claro, estranhou, mas foi solícito. Pediu um tempo. Disse que muitos arquivos mais antigos haviam sido digitalizados. 2 dias depois, ele retornou. Havia sim um incêndio registrado no fim dos anos 90. Mais exatamente 25 anos antes de eu nascer. A vítima, professora aposentada. Nome, Manuela Gonçalves Lima. Morava sozinha. Aparentemente, um vazamento de gás na cozinha causou uma explosão pequena, mas suficiente para iniciar o fogo. O mais impressionante, ela morreu presa dentro da cozinha. Tentou sair, mas a porta da sala emperrou por causa do calor. Quando minha mãe desligou o telefone, ela ficou parada por muito tempo. Ela conta que olhou para mim dormindo. Eu tinha 4 anos, o corpo pequeno, magrinho, deitada de lado. E ali estava a cicatriz, escura, oval, bem no lado esquerdo do peito. A marca de uma queimadura que nunca aconteceu. Ela chorou em silêncio. Não me contou nada disso na época. Esperou eu crescer, esperou eu mesma perguntar. Esperou ter certeza de que era mais do que imaginação. Mas antes disso, ela fez uma coisa que até hoje foi um dos momentos mais estranhos da minha vida. Ela me levou lá, num sábado de manhã, sol forte. A casa ainda existia, estava velha, mal cuidada, com muros descascando, mas não havia sido demolida. O terreno era grande e no fundo ainda dava para ver, de longe, o que parecia um pé de laranjeira, meio seco, mas vivo. Minha mãe não me avisou que íamos lá, disse só que queria passear. Mas no momento em que o carro dobrou a esquina, eu soube. Meu corpo inteiro arrepiou. Senti um aperto no peito, como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Quando descemos do carro, eu fiquei muda. Fiquei olhando aquela casa, as janelas, a porta. Eu reconheci cada coisa. O desenho no vidro da porta da sala, o tom azul dos azulejos do muro lateral, a curvatura do telhado. Eu não chorei de escândalo, não gritei, não falei, eu lembro. Eu só fui andando, devagar, em direção ao portão. Ele estava entreaberto. Minha mãe me seguiu. Entramos. Tudo parecia imóvel, como se o tempo tivesse parado ali só para me esperar. O quintal ainda tinha uma mesa de cimento quebrada, coberta por folhas secas. E sim, a laranjeira ainda estava lá. Eu me aproximei, toquei o tronco. Depois, andei até a lateral da casa. Havia um ponto da parede com marcas escuras, como se tivesse sido queimada por dentro, e reformada depois, mas mal feito. O reboco era irregular e o cimento parecia mais recente. Eu coloquei a mão ali. Fiquei um tempo.
E foi nesse momento que minha mãe me ouviu dizer uma coisa que ela nunca esqueceu. Agora eu entendi porque ainda dói aqui. Toquei a parede com uma mão, com a outra toquei minha cicatriz. E chorei, mas não como criança. Chorei em silêncio. Como alguém que entende algo que ninguém mais entende. Como quem perdeu alguma coisa muito antiga. Eu não sei explicar o que era aquilo. Até hoje, adulta, formada, vivendo minha vida, eu não sei. Só sei que, depois desse dia, a dor sumiu. A cicatriz continuou lá, visível, mas parou de doer. Eu nunca mais falei na Rua das Laranjeiras, nem em Manuela, nem em Fogo. Mas toda vez que passo perto daquele bairro, meu peito aperta, não como antes. É um aperto diferente, como saudade de alguém que você não conhece mais, mas sabe que já amou. Talvez isso nunca vá embora. Eu tinha 3 anos quando subi uma escada de luz e alguém me mandou voltar. Essa frase ficou presa na minha cabeça desde sempre. E não é porque alguém me contou, é porque eu vivi. Me chamo Marcela, tenho 18 anos e hoje eu já consigo falar sobre isso com um pouco mais de clareza. Na época, nem eu sabia direito o que era. Só que por algum motivo, ficou tudo guardado de um jeito que não sumiu. Nunca sumiu. Quando eu tinha 3 anos, eu fiquei doente. Não era um resfriadinho de criança. Era pneumonia mesmo. Daquelas que pegam a gente de jeito, que deixam a respiração pesada, o corpo mole. Minha mãe me levou correndo para o hospital. Eu lembro de flashes. As luzes do corredor, a máscara no meu rosto, o som apressado dos passos. Depois disso, tudo apagou. Só que, quando voltou, voltou diferente. Eu acordei na cama do hospital e falei, sem pensar. A escada era brilhante e a moça do vestido branco disse que eu ainda não podia ficar. Minha mãe conta até hoje que ficou sem reação. Achou que eu tivesse sonhado, mas eu sabia que não era sonho. Com o tempo, eu fui lembrando mais. A escada era feita de luz, luz dourada, e ela não era quente nem fria. Ela fazia um som. Toda vez que eu subia um degrau, parecia que ele cantava. Um som baixinho, tipo sino distante, só que mais leve, mais bonito. Era música, mas não dessas que a gente escuta aqui. Era uma melodia que não precisava de letra. Lá em cima, não tinha teto. O lugar todo era aberto, mas não tinha vento, não tinha sol, nem calor. Era como se o ar não tivesse peso. Eu sentia que podia correr e não cansar. Eu via flores, mas flores que não precisavam do chão. Elas flutuavam, meio paradas, como se respirassem. E tudo ali tinha cor, só que eram cores diferentes. Eu lembro de um azul que era quente e de um amarelo que brilhava de dentro, como se tivesse luz no meio. Tinha gente lá. Algumas eu via de longe como sombras claras, mas uma se aproximou. Era um homem, só que ele não tinha sombra. Onde ele passava não mudava nada, como se a luz estivesse em todo lugar ao mesmo tempo. Ele me mostrou um relógio muito grande, redondo, só que não tinha ponteiro. E ele disse assim, com uma voz que parecia vir de dentro da cabeça: ainda não é a hora. E eu entendi. Eu não discuti, não chorei, não fiquei com medo. Eu só aceitei. Foi aí que a moça apareceu, vestido branco, bem simples, rosto calmo. Ela sorriu para mim e colocou a mão no meu ombro. Falou que eu precisava brincar mais um pouco antes de voltar. Depois disso, eu acordei. Os médicos disseram que eu tinha tido uma breve parada respiratória. Durou menos de 1 minuto e que eu estava bem, sem sequela nenhuma. Mas alguma coisa em mim tinha mudado. Nos meses seguintes eu fiquei diferente. Minha avó falava que eu parecia ter pressa de ser boa. Eu ficava triste quando via alguém chorando, mesmo que não fosse da minha família. Eu tentava consolar. E quando alguém falava sobre gente que foi para o céu, eu dizia, eles estão bem lá em cima. E não era força de expressão, era certeza. Aos 5 anos, um dia, minha mãe me ouviu cantarolar uma melodia esquisita. Ela parou, arregalou o olho e perguntou onde eu tinha ouvido aquilo. Eu não sabia responder, só sabia cantar.
Mais tarde, ela mostrou para minha avó e disse que parecia canto gregoriano. Eu nem sabia o que era isso. A prova mais forte, eu acho, foi quando ela resolveu me mostrar umas fotos de família. Gente que eu nunca conheci. E quando ela apontou para uma senhora com coque no cabelo, eu falei sem pensar. Ela estava lá, me abraçou, mas disse que eu precisava voltar para brincar. Era a bisavó dela, que tinha morrido muitos anos antes de eu nascer. Na época, minha mãe ficou tão abalada que resolveu visitar a antiga casa da bisavó, que ainda estava de pé, mas vazia. E eu, sem nunca ter ido lá, descrevi a cozinha inteira. Falei de um armário branco que ficava no canto esquerdo, perto da janela. Ele não estava mais lá. Mas depois, olhando um álbum antigo, ela encontrou uma foto onde ele aparecia exatamente onde eu disse. E foi aí que ela começou a acreditar também. Depois daquele dia na casa da minha bisavó, nada foi mais igual. Minha mãe passou a me observar com mais cuidado, não por medo, mas como quem olha uma criança tentando entender se ela está vivendo num lugar diferente dos outros. E talvez eu estivesse. Eu nunca mais voltei a ver aquele lugar, o da escada, mas o sentimento ficou. Era como se um pedacinho dele tivesse vindo comigo. Eu sei que isso parece coisa de criança que inventa, mas quando a gente cresce, entende quando algo era da imaginação e quando não era. Teve um velório quando eu tinha 6 anos. Uma vizinha que morava na frente de casa, Dona Rosa. Ela era querida por todo mundo. Muita gente chorava. Eu sentei no canto da sala, quieta, olhando o caixão, e uma mulher se aproximou e perguntou se eu queria água. Eu olhei para ela e disse, não precisa ficar triste, ela já chegou lá. A mulher gelou. Ela era filha da Dona Rosa. Eu não falava isso para chocar ninguém. Eu falava porque eu sabia. Teve um outro episódio. Foi no colégio. Eu tinha 7 anos. A professora pediu que a gente desenhasse um lugar bonito. A maioria dos colegas fez praia, campo, parquinho. Eu desenhei a escada de luz. Usei amarelo claro, glitter dourado, azul céu e tinta branca para fazer o ar que não pesa. E no topo, uma forma humana sem sombra. Não tinha rosto. A professora chamou minha mãe. Disseram que talvez fosse coisa da minha cabeça, imaginação, filme, mas eu não via essas coisas. Meus pais não me expunham a conteúdo adulto e até hoje ninguém explicou de onde saiu aquilo tudo. Com o tempo, aprendi a ficar quieta. Só falava quando perguntavam. Meus amigos da escola achavam esquisito eu não ter medo de certas coisas. Eu falava sobre a vida, depois da vida, com a mesma naturalidade que outras crianças falavam de brinquedo. Mas teve uma coisa que mexeu muito comigo. Foi quando eu tinha 10 anos. Eu tive um sonho, um dos únicos que me marcou com a mesma força daquele dia no hospital. Eu estava num lugar escuro. Não era assustador, mas era silêncio puro. E uma voz me chamou pelo nome completo. Com o segundo nome que eu nem usava, disse, você vai esquecer tudo isso aos poucos, mas não o que sentiu. E foi exatamente o que aconteceu. A imagem da escada foi ficando mais distante. A cara da moça, do homem sem sombra, tudo foi ficando embaçado na minha mente. Mas o sentimento, aquele nunca sumiu. A sensação de leveza, de paz, de ausência de pressa. O som dos degraus que cantavam, isso ficou. Hoje, aos 18, eu olho para trás e me pergunto, o que foi aquilo? Foi um sonho de uma criança com febre? Foi uma memória falsa, criada por algum medo mal resolvido? Ou foi o que parece ser até hoje, um vislumbre de alguma coisa que existe além da nossa explicação? Eu não preciso convencer ninguém, não estou aqui para isso. Só queria registrar. Dizer que, por mais que o tempo passe, por mais que a lógica do mundo tente dar nome às coisas, existem experiências que não cabem em nenhuma definição. A gente vive num mundo com começo, meio e fim, com nomes e explicações. Mas aquele lugar, aquele céu sem teto, era o contrário disso. Era leve, sem peso, sem pressa. Era silêncio que canta. Era flor que não precisa de raiz. E sabe do que mais?
Depois que eu vivi aquilo, eu perdi o medo da morte. Não que eu queira que ela chegue logo, nem que eu não ame estar aqui. Muito pelo contrário. Mas se um dia ela vier, e ela vem para todo mundo, eu vou lembrar daquele relógio gigante, da ausência de ponteiros, da voz que disse, ainda não é a hora, e quando for, eu sei o caminho. Se ainda tiver aquela escada, eu vou subir, devagar, degrau por degrau, até ouvir o canto outra vez. E dessa vez, talvez me deixem ficar. E você? Acredita que algumas crianças conseguem lembrar de algo que não deveriam lembrar? Deixa aqui nos comentários o que você acha que a Marcela realmente viu naquele lugar. Quando eu tinha 4 anos, eu acordava no meio da noite e dizia que era um velho chamado Augusto. Eu falava isso com a maior naturalidade do mundo, como quem diz que está com sede. Sentava na cama, olhava para o escuro e dizia: eu era um velho. Me chamava Augusto. Um dia adormeci e acordei aqui. Minha mãe conta que nas primeiras vezes ela achou que era sonho, confusão de criança. Mas não era só isso. Antes mesmo de eu completar 3 anos, eu já dizia umas coisas que deixavam ela gelada. Tipo, quando eu era velho, minhas mãos tremiam assim. E mostrava as mãos fazendo um tremor leve, bem controlado. E tinha outras frases que ela dizia que não combinavam com a idade. Uma vez, chovendo, eu teria falado: a chuva tem cheiro de despedida. Outra vez, ao ver ela e meu pai discutindo, eu disse: o coração cansa quando a gente ama demais. Ela ficou tão assustada que foi buscar o celular para gravar, mas eu já tinha voltado a brincar. Na época, ninguém pensava em reencarnação. Minha avó dizia que criança ouve coisa dos adultos e repete. Meu pai achava que era imaginação fértil, mas tinha uma coisa que ninguém conseguia explicar. Eu tinha uma cicatriz na perna direita, bem abaixo do joelho, no formato de meia-lua. Eu nasci com ela. E sempre que olhava para aquela marca, eu falava a mesma história. Foi quando eu caí na estação. Era moço ainda. Estava correndo para o trem. Meus pais nunca entenderam de onde eu tirei isso. Nunca levei tombo naquela região. Nunca viram foto, nada. Aos poucos eu fui falando mais sobre esse tal de Augusto. Disse que ele morava numa casa antiga, perto de uma linha de trem, que gostava de sentar numa poltrona vermelha e ouvir discos. E que um dia, no fim de tarde, o peito dele fez um barulho. Um barulho no peito, sabe? Eu dizia. Tipo um trovão que ninguém ouve. Aí tudo ficou branco. E depois eu abri o olho aqui. Essas falas vinham do nada. Eu podia estar montando bloquinhos, comendo, assistindo desenho. E soltava essas frases com um ar tranquilo, sem peso nenhum. Quando eu tinha uns 5 anos, minha avó resolveu investigar. Ela era do tipo curiosa, e aquilo tudo mexia com ela mais do que com meus pais. Começou a perguntar para vizinhos antigos, fuçar cartório, perguntar em igreja, e um dia encontrou um nome: Augusto Nogueira. Tinha morado ali perto mesmo, 10 anos antes de eu nascer. A casa ainda existia, alugada por outra família. Ele era aposentado, vivia sozinho e gostava de escutar música. Tinha uma coleção de discos de vinil. E o mais estranho, caiu na estação de trem quando era novo e tinha uma cicatriz na perna direita, em forma de meia-lua. Quando minha avó contou isso para minha mãe, ela chorou. Eu não lembro de ver essas coisas como um susto. Era mais como lembrar de um sonho que ficou claro demais. Algum tempo depois da descoberta da minha avó, a gente passou de carro em frente a tal casa. Eu estava no banco de trás e quando olhei pela janela, reconheci na hora. Falei baixo, como se fosse óbvio. Ali. É ali que eu morava quando era velho. Minha mãe gelou, perguntou como eu sabia e eu só respondi: a poltrona vermelha fica na sala do meio. A casa tinha sido alugada por uma família nova. Minha avó bateu palma no portão, puxou conversa com a mulher que morava lá. Disse que era do bairro,
que tinha conhecido um morador antigo chamado Augusto e perguntou se podia mostrar a casa para mim. Inventou que eu adorava coisas antigas. A mulher deixou. A sala tinha paredes com partes descascadas. Era um lugar simples, chão de taco. Não tinha poltrona vermelha, não tinha disco. Mas eu entrei mudo, olhando cada canto, e fui direto até uma parede entre duas janelas. Encostei a mão nela, bem de leve, e falei. Eu sentava aqui. O relógio fazia tic-tic-tic bem alto. Ele ainda faz. Tava em silêncio. Mas lá no fundo da casa, a gente ouviu um barulho ritmado. Um relógio de parede, funcionando ainda. Tic, tic, tic. Minha mãe segurou minha mão com força. A dona da casa sorriu, sem entender nada. Disse que o relógio já estava ali quando se mudou. Antigão, mas ainda funciona. A visita durou poucos minutos, mas foi como se alguém tivesse virado uma chave em mim. Depois daquele dia, eu nunca mais acordei dizendo que era Augusto. Nunca mais falei nada sobre ser velho, ou de trem, ou de disco, nem da cicatriz. Minha mãe achou que eu tinha superado uma fase. Minha avó achou que eu tinha feito as pazes com alguma coisa que nem eu sabia que carregava. Mas eu lembro, não como se fosse um filme. É mais como uma sensação antiga, encaixada num canto da memória que ninguém mais pode alcançar. Às vezes eu até duvido, mas tem uma coisa que eu nunca esqueço: o cheiro da poltrona. Era de couro velho e poeira de sol. Hoje eu tenho 34 anos. Tenho meu trabalho, minha casa, minha vida, mas de vez em quando escuto o barulho de um relógio antigo, aquele tic-tic-tic, eu lembro. Lembro da última tarde de Augusto, do barulho no peito, do branco. E de abrir os olhos num corpo pequeno, ouvindo gente estranha me chamando de filho. Não sei se existe reencarnação. Não tô aqui para explicar nada. Só sei o que vivi, ou o que senti que vivi. Mas se eu fui mesmo Augusto, se tudo isso tem algum sentido, então eu só posso dizer uma coisa: morrer é só acordar de novo. Se essa história te arrepiou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Você acredita em reencarnação ou acha que tudo pode ser explicado por coincidência? E se você chegou até aqui, já deixa o like no vídeo. Vamos bater a meta de 1000 likes nesse relato? Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais que mexem com a gente de um jeito que a gente nem sabe explicar.